Fala, meus amigos do canal do Medeiros, muito boa noite para você que está chegando nesta segunda-feira, segundo vídeo do dia aqui no canal do Medeiros, para a gente atualizar vocês de notícias, informações numa segunda-feira que não teve tantas notícias assim que o torcedor quer ouvir. O que é que o torcedor do Botafogo quer ouvir? Treinador, né, que o Botafogo ainda não contratou, e reforços para o time. Né, reforços confirmados. Isso que o torcedor quer ouvir, eu sei, mas enquanto o Botafogo não acelera aí nessas contratações, e tem que acelerar, porque a gente tem a Supercopa do Brasil contra o Flamengo no início de fevereiro, daqui a 20 dias mais ou menos, a gente vai falando aqui de outros assuntos que vão surgindo. Né? Não quer dizer que os assuntos sejam ruins. O assunto que eu vou falar aqui agora é um assunto bom, um assunto legal de se falar, mas eu entendo perfeitamente o torcedor que está aí ansioso por reforços, né? Visto que saíram aí diversos atletas do elenco, grande maioria reservas, né? Mas mesmo assim, né? O Botafogo precisa repor o elenco. Vários jogadores saíram, né? Reservas, mas saíram, e o Botafogo até agora só encaminhou a contratação do Jair e também do goleiro Léo Link, né? O Léo Link para repor a saída do Gatito, e o Jair que vem aí como uma aposta, né, uma grande promessa, que vem aí também para compor o elenco, porque hoje, né, é natural que Bastos e Barbosa sejam os titulares aí da posição ali na linha defensiva do Botafogo. Pois bem, o assunto que eu queria começar falando aqui é de uma entrevista que o John Textor deu para RMC Sports, né, onde ele fala que o Botafogo saiu de uma receita de 20 milhões de dólares para uma receita de 120 milhões de dólares, tá? E aí a gente está falando de um faturamento impressionante, cara. O Botafogo em 2024, com essa entrevista, o John Textor praticamente afirma qual foi a receita bruta do Botafogo nesse ano maravilhoso de 2024, onde o Botafogo venceu a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Abre aspas para o John Textor. Devemos aproveitar esse vínculo entre o clube e sua comunidade, que foi o que fizemos no Botafogo, onde passamos de 20 milhões de dólares para 120 milhões de dólares em faturamento, no espaço de 2 anos e meio, sem vender o mínimo de jogador. Estamos usando um novo modelo de associação. Enfim, ele falou muita coisa aqui, mas essa parte aqui é o trecho que eu queria pegar para fazer esse vídeo aqui. E ele fala sobre o Botafogo não vender ainda o mínimo de um jogador. Né? O Botafogo realmente não vendeu ainda, igual acontece, por exemplo, no Palmeiras, no Flamengo, né? No Santos. A base do Botafogo é um projeto de médio a longo prazo. O Botafogo primeiro precisa construir ali o seu CT integrado, né? Da base com o profissional, para a base do Botafogo começar a ser lucrativa. Isso não acontece em 2 anos e meio. Isso é projeto para 5, 6, 7 anos para começar as coisas a andar da maneira que deve ser feito. Então a base do Botafogo não é uma base que daqui a pouco, em 2 anos, vai surgir aí um Endrick, né, igual aconteceu lá no Palmeiras, sendo vendido, né, para o Real Madrid por um preço absurdo. Então o Santos, que parece que todo ano revela um novo jogador e vende muito bem. Né? Se a gente for olhar a lista de jogadores que o Santos vendeu nos últimos 10 anos, é inacreditável. Né? O Santos, por exemplo, está numa situação de crise financeira. Né, impressionante, né? Mas enfim, voltando ao Botafogo, o Botafogo ainda não consegue fazer esse tipo de venda, e existe um trabalho longo a ser feito pensando nisso. E isso torna mais impressionante ainda esse faturamento do Botafogo de 120 milhões de dólares. Se a gente for fazer a conversão para o real na data de hoje, a gente está falando de 720 milhões de reais. O Botafogo, quando começou a sua SAF, o Botafogo fazia 150 milhões de reais em receita. Em apenas 2 anos, o Botafogo já está finalizando o ano com 720. Isso porque, repito, não tem venda de jogador. Se começar a ter venda de jogador, a expectativa é que o Botafogo chegue a 1 bilhão ou passe de 1 bilhão de faturamento. Né? E o que isso quer dizer, Medeiros? O torcedor quer saber logo isso, ser direto. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o Botafogo está estruturado dentro de um modelo de negócio, né, da Eagle, né, com o Lyon, com o Molenbeek, que o Botafogo está sendo peça-chave dentro desse grupo, né, de rede de multiclubes, e vai fazer com que esse grupo fique cada vez mais sólido e o Botafogo continue investindo cada vez mais. Né?
Hoje o Lyon passa por dificuldades, punições e o Botafogo está bem. Amanhã o Lyon pode estar bem e o Botafogo precisando de alguma ajuda. Eu costumo dizer isso, inclusive, para alguns amigos. Eu acho que se não fosse o Lyon, por exemplo, o Almada não viria para o Botafogo. O Almada, se a gente fizer um exercício de memória, o Almada não queria vir para a América do Sul, ele queria ir direto para a Europa. E um dos pontos muito importantes que fizeram o John Textor incentivar, convencer o Almada a vir para o Botafogo foi essa promessa de que depois ele iria para a Europa. Já estava certo dele ir para a Europa. Então ele vem para o Botafogo, é muito importante, ganha um brasileiro, ganha uma Libertadores, cria ali uma rápida identificação com o torcedor, sai, vai agora para o Lyon para cumprir ali o desejo inicial dele de jogar na Europa. Então o Lyon já ajudou a gente nesse tipo de situação. A gente não teria um Almada em condições normais. O Luiz Henrique é a mesma coisa. O Luiz Henrique teve um acordo verbal com o John Textor, de a hora que ele quiser, ele poder levantar a mão assim e falar, quero ir para a Europa. Eu, na minha opinião, nem acho que ele vá para o Lyon agora. Ele está, depois de ter arrebentado aqui no Brasil, chegado à seleção brasileira, acho até que o Luiz Henrique deve ir para a Premier League, Tá tendo proposta de lá, tá tendo proposta da Fiorentina também. Acho nem que ele vá para o Lyon, vai escolher outro caminho. Mas ele só veio para o Botafogo porque ele tinha a opção de qualquer momento levantar a mão e falar, beleza, agora eu quero ir para o Lyon. Acabou ficando mais tempo no Botafogo, ficou 1 ano no Botafogo, porque se sentiu bem aqui, começou a jogar muito, pegou a seleção brasileira, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e agora vai de novo para a Europa, que é o destino dos jogadores, A maioria dos jogadores querem isso mesmo. Então é isso. É o que eu costumo, repito, é o que eu costumo dizer muito para os amigos que eu converso de Botafogo. A Eagle Holdings, o grupo multiclubes do Botafogo, que o Botafogo participa, se tiver muito bem estruturado, ganha todo mundo. Ganha o Botafogo, ganha o Lyon, ganha o Molenbeek. Então a gente tem que torcer pelo sucesso dos nossos co-irmãos. Então, por exemplo, o Lyon está passando por dificuldades lá com essas punições, com tudo que está vivendo lá, tentando convencer lá o órgão fiscalizador a não ser rebaixado, a tentar cumprir lá as metas que os caras estabeleceram. A gente tem que torcer para que o Lyon consiga. Às vezes eu vejo algumas coisas nas redes sociais, torcedor do Botafogo xingando o torcedor do Lyon, o torcedor do Lyon também xingando o torcedor do Botafogo. Enfim, torcedor às vezes é passional, mas se a gente for pensar mesmo de forma inteligente, o sucesso da Eagle Holdings, o sucesso do Botafogo, o sucesso do Lyon depende do sucesso da Eagle Holdings. Então todo mundo tem que estar muito bem. Beleza, então é isso. Falamos de finanças. Eu sei que toda vez que eu falo de finanças aqui, volta e meia eu falo, Tem uma galera aqui que me acompanha que sabe que quando o assunto é finanças eu tô sempre aqui, atento, falando sobre e gosto muito mesmo de falar. A gente está em cima dessa questão do faturamento, a gente está em cima também da questão das despesas. Até 30 de abril vai sair o balanço financeiro do Botafogo, a demonstração de resultados do ano passado, de 2024, e estaremos aqui para a gente comentar sobre os números do Botafogo. Um abraço, gente. Feliz demais, 720 milhões e vamos em busca do 1 bilhão. Quem diria, O Botafogo cheio de dívida, 2 anos e meio atrás, o Botafogo com R$33 na conta, cheio de dívida, 1 bilhão de dívida. Agora a gente está falando de 1 bilhão de receita. Olha só como mudou o Botafogo, Por isso que quando a gente vai reclamar, é bom a gente fazer um exercício de memória, de saber onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. Um abraço, gente. Até a próxima.